Sejam todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós temos como objetivo estudar a obra de Pietro Ubaldi. Nós já estamos no segundo volume, que é a Grande Síntese. Nós vamos cortar a imagem aqui para a Grande Síntese no capítulo 48, Série Evolutiva das Espécies Dinâmicas, ou série evolutiva da energia, a evolução da energia, a evolução das ondas eletromagnéticas. É isso que nós vamos ver agora. Então, aqui o átomo, né, e os elétrons lançados fora do sistema planetário atômico. O elétron que estava girando em órbita em torno do núcleo, agora sai na tangente, viajando livre, em forma de uma onda, que se desfazem pela abertura da espiral. A órbita do elétron em torno do núcleo se desfaz pela abertura da espiral, a espiral que vão se abrindo de forma contínua, constante e muito lentamente, abre pouca coisa por volta. E sua ruptura no equilíbrio atrativo-repulsivo do sistema. Então rompe o equilíbrio do átomo. Rompe o equilíbrio também das forças que prendiam o elétron ao núcleo do átomo. E o elétron sai. O elétron também é um vórtice. O elétron também é um giro, é um vórtice. Também esses de velocidade conservam na nova trajetória ondulatória, esses elétrons conservam a lembrança do movimento original, que era circular em torno do próton, ou do núcleo do átomo. A dimensão espaço multiplica-se pela nova dimensão tempo, e temos as novas unidades de medida da energia, da onda eletromagnética. As novas unidades de medida são comprimento de onda e velocidade de vibração ou frequência. Com qual frequência essa onda está vibrando. De acordo com essas unidades de comprimento de onda e frequência, podemos estabelecer a série evolutiva das espécies dinâmicas. Então, as ondas eletromagnéticas são classificadas e podemos estabelecer uma ordem de evolução dessas ondas eletromagnéticas, baseado na frequência ou no comprimento de onda. Vimos a gênese, a origem da gravitação, que são ondas eletromagnéticas. Protoforça típica do universo dinâmico. As ondas gravitacionais são as ondas que dão o início, é a protoforça típica do universo das ondas eletromagnéticas. E algumas de suas características também nós já vimos, das ondas eletromagnéticas, principalmente da gravitação que se propaga que se enfraquece com o quadrado da distância, mostrando que são ondas que se propagam. Então, é uma característica da onda, da propagação de ondas. Esta emanação dinâmica da matéria, que é a gravitação, nós havemos acentuar em razão direta de sua evolução, progressão constante, no aumento dos pesos atômicos, no desenvolvimento da série estequiogenética. Ele está dizendo assim que nós já vimos a série estequiogenética, a origem dos corpos químicos de hidrogênio a urânio, onde no grupo dos corpos radioativos nasce a segunda forma de energia, os raios X. Né? Vamos ver com mais detalhe. A sucessão genética
entre as duas formas é evidente. A sucessão de origem entre matéria e energia é evidente, é muito próximo. Assim, superado aquele traço de união que une a matéria e energia, entramos nas formas dinâmicas puras, escalonando as formas dinâmicas de acordo com sua velocidade vibratória. Então nós vamos escalonar essas ondas eletromagnéticas de acordo com a sua frequência ou de acordo com o comprimento de onda. Se você tem o comprimento de onda, você acha a frequência e vice-versa. A gravitação atinge os máximos do sistema. Vimos já que máxima é também sua velocidade de propagação, que é a velocidade da luz, né? O que nos fez acreditar numa gravitação absoluta e instantânea. No passado, nós acreditávamos que a gravitação era instantânea e absoluta, enquanto a sua voz já afirmou aqui em A Grande Síntese que as ondas eletromagnéticas da gravitação, ou seja, a energia gravífica, também se propaga, não é instantâneo, também se propaga com velocidade muito alta, próximo da velocidade da luz. Então, ao passo que a gravitação é, como dissemos, relativa à massa dos corpos. Quanto mais massa entre os dois corpos, maior a atração. E transmitida por ondas, porque enfraquece com o quadrado da distância entre os dois corpos. Transmitida por ondas também dá uma característica de tempo. A máxima frequência vibratória que podeis apreciar, ao invés, é dada pelos raios-x. Os raios-x, os raios gamas, é o que a gente consegue apreciar. As ondas gravitacionais está sendo agora possível apreciar. Porém, essa obra, A Grande Síntese, foi escrita em 1932. Não se acreditava que a gravitação se propagasse como uma onda eletromagnética. Então, naquela época, o que era possível apreciar eram os raios-x, que são a primeira forma dinâmica que consegues observar isolada. Verificaremos, numa sucessão das formas dinâmicas, um constante decréscimo de frequência de vibração, ou seja, as formas dinâmicas vão diminuindo a frequência, vão diminuindo essa frequência a partir das ondas gravitacionais, vão diminuindo a frequência, vou mostrar as tabelas sobre isso. A proporção que nos afastamos da origem da matéria, à medida que as ondas eletromagnéticas, como as ondas gravitacionais, se afastam da matéria, que é a sua origem, ou seja, subindo da gravitação, das ondas gravitacionais, à luz, eletricidade e etc. É lógico que as primeiras emanações dinâmicas, que as primeiras formas de energia, como gravitação, ondas gravitacionais e raios-x, sejam as mais cinéticas, as que contêm mais energia, lembrando da equação de Planck, em que a energia é igual à matéria vezes a frequência da onda. Então, as ondas que têm frequência maior, claro, vai ter energia maior, são mais cinéticas. Por quê? Porque é mais próximo da fonte de seu movimento, que é a matéria, o vórtice atômico. Com a evolução, por causa daquela lei de degradação que estudamos no capítulo anterior, então, essa degradação, que é a evolução da matéria, das ondas eletromagnéticas. Então, repetindo, com a evolução, por causa daquela lei de degradação que estudamos, a vibração tende ao repouso e a onda cada vez mais a alongar-se,
Quando diminui a frequência da onda eletromagnética, consequentemente, ela se alonga, aumenta o comprimento de onda. Isso significa a transformação do movimento de rotação original no movimento de translação final no período beta, energia. Então, no átomo, o movimento era de rotação em torno do núcleo, e depois o movimento de translação, que a onda eletromagnética sai livre no espaço. Mas, como vos disse, não se trata de desgaste nem de fim da energia, mas é uma íntima maturação evolutiva. Essas ondas eletromagnéticas estão em evolução, não estão se extinguindo, não é o fim das ondas eletromagnéticas. Elas estão numa maturação evolutiva, que prelude, aqui eu risquei, preludia, inicia as formas de alfa, que é o princípio inteligente, ou espírito no início, na sua caminhada evolutiva, na próxima etapa, na próxima fase, que é a fase alfa, a fase da vida e a fase da consciência. Se as primeiras forças dinâmicas são mais rápidas, como raios X, raios gamas, e mais rápido as ondas gravitacionais, e mais poderosas, elas têm mais energia, como vimos, quanto maior a frequência, maior a energia. As últimas, as ondas elétricas, as ondas acústicas, são mais sutis e mais evoluídas, mais adiantadas na escala de evolução. Se observardes a frequência progressiva por segundo das vibrações de um corpo no espaço, verificareis o aparecimento das várias formas de energia. É um corpo no espaço em que a gente aumenta a frequência de vibração desse corpo, surgem as várias formas de energia. O fenômeno não é novo para vós, mas apenas a sua constatação. Partindo para facilitar a observação do estado de repouso para os espíritos, para a sua voz, ao contrário, é o ponto de chegada. Então nós vamos analisar agora as ondas eletromagnéticas, partindo do ponto de chegada, que é onde a frequência é a menor, onde a onda já está mais degradada, mais evoluída também. Vede que no nível de 32 vibrações por segundo, ou 32 Hz, manifesta-se a forma que denominais som. O ouvido humano tem uma variação entre uma pessoa e outra, mas é nessa faixa que começa a audição. Abaixo de 32 vibrações não se ouve. Começam as vibrações a serem audíveis a partir de 32 vibrações por segundo. O próprio ouvido humano consegue, nas notas mais baixas, perceber o ritmo vibratório lento e profundo. Naquelas notas mais graves, que a gente consegue perceber que o ritmo vibratório é mais lento, mais profundo. A frequência progressiva desenvolve-se sucessivamente por oitavas. Na música, nós vamos ter que a oitava nota repete a primeira. Por exemplo, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7 notas. A oitava nota, que é um novo dó, numa escala acima ou abaixo, né? No caso do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, então esse dó está numa escala, uma oitava mais acima. Oitava porque repete a mesma nota, porém uma oitava acima. Princípio que já encontramos na série estequiogenética. Lembra na tabela periódica que se repetiam as valências, as isovalências e os volumes atômicos por oitavas, né?
Reencontramos na luz esse princípio das oitavas, que são 7 as cores da luz, do arco-íris, que é a luz branca, né, decomposta. Reencontramos na luz e depois nos sistemas cristalinos, as 7 células cristalinas, ou as 7 formas de cristais, e também na zoologia, que são a classificação na zoologia de 7 classes. Perto das 10.000 vibrações por segundo, perto de 10.000 Hz, né, os sons tornados agudíssimos, fininhos, perdem qualquer caráter musical. Então, nessa frequência alta, já as notas musicais não têm caráter musical. Além das 32.000 vibrações por segundo, ou além de 32.000 Hz, vosso poder de percepção auditiva cessa. Isso aqui está colocando valores médios, porque tem ouvido que ouve menos. À medida que a criatura humana vai envelhecendo, ele não percebe mais as vibrações altas. Eu, particularmente, com 63 anos, já as frequências auditivas de 15.000 Hz acima eu não ouço mais. Já observei, e vocês podem fazer o teste também na internet, no YouTube, tem esses vídeos para testar. Então, acima das 32 vibrações, né, acima de 32 kHz ou 32.000 vibrações por segundo, vosso poder de percepção auditiva cessa. E elas não vos dão mais nenhuma sensação. A gente não ouve. Dessa frequência acima de 32.000 Hz, dessa frequência acima até o bilhão de vibrações por segundo, nada existe para os vossos sentidos. O sentido humano não percebe nada nessa faixa, até o bilhão de vibrações por segundo. Por volta de bilhão de vibrações por segundo, tendes a zona das ondas elétricas, as ondas hertzianas, em homenagem a Hertz. Somente nesse nível entramos no campo das verdadeiras formas dinâmicas, cuja onda propaga-se pelo éter, o éter universal. As ondas acústicas, aqui a gente está chamando de ondas acústicas, as ondas eletromagnéticas de frequência correspondente ao espectro do audível humano. As ondas eletromagnéticas de 32 kHz abaixando até 32 Hz é uma frequência do audível humano. Claro que você tem que pegar essa onda eletromagnética, passar por um alto-falante, por um falante, para que o falante vibre nessa frequência de 32 Hz a 32 kHz. Aí sim, essas ondas são audíveis, por isso ondas acústicas. São apenas a última degradação em que a energia, onda eletromagnética, se extingue na atmosfera densa de um planeta. A zona das ondas elétricas sucede, depois das ondas hertzianas, sucede dos 34 bilhões aos 35 trilhões, é o terahertz. Outra zona também desconhecida dos vossos sentidos e instrumentos. Depois nós vamos ver quem são essas zonas. Segue-se depois a região que vai dos 400 trilhões de vibrações por segundo aos 750 trilhões de vibrações por segundo, em que está a luz do vermelho ao violeta. O vermelho aos 400 trilhões de vibrações por segundo e ao violeta, que é a frequência mais alta, aos 750 trilhões de vibrações por segundo.
em todas as cores do espectro solar, da luz solar. A luz solar, quando ela chega no momento que está com chuva naquela região, em que é possível ver o arco-íris, nós vemos a luz branca que vem do Sol se decompor em 7 cores. São as 7 cores do arco-íris. E mais exatamente, é o vermelho, que é um raio menos refratário, média de 450 trilhões de hertz, né, de vibrações por segundo. Depois vem o laranja, com 500 vibrações por segundo, ou na unidade moderna, 500 terahertz. O amarelo com 540 terahertz, o verde com 580 trilhões de vibrações por segundo, né? Só para falar também da outra unidade. O azul com 650, o anil com 660, o violeta, que é o mais refratário, com 700 vibrações por segundo. Então, do vermelho ao violeta, as vibrações por segundo aumentam, a frequência aumenta. Eis as 7 notas, entre aspas, dessa nova oitava, ótica. Como tem as 7 notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, existem aqui as 7 notas, entre aspas, no visível, que é as 7 cores. E quando vossos olhos percebem vossa harmonia de cores, não podem ultrapassar uma oitava de vibração. Do vermelho ao violeta são 7 cores. Então, se a gente fosse ver uma oitava acima ou uma oitava abaixo, o nosso olho não vê. Do espectro eletromagnético, que é tão amplo, tão grande, nós só vemos uma pequena faixa que vai de vermelho a violeta. Além destas, há outras notas, entre aspas, invisíveis para vós. A luz continua acima e abaixo, acima do violeta, né, e abaixo do vermelho. Então, além, existem outras notas invisíveis para vós. Os raios infravermelhos, infra abaixo do vermelho, notas graves demais para a vossa retina. Então, a gente aí não enxerga, mas o espectro eletromagnético continua. As irradiações ultravioletas, notas agudas demais, região dinâmica, que é limite ao espectro visível. Então, nós vemos do vermelho ao violeta. Não vemos abaixo do vermelho, que é o infravermelho, não vemos acima do violeta, que é o ultravioleta. Eu vou pegar nesse instante para passar aqui um slide que vai mostrar isso para nós, para ficar mais claro. Ó. Aqui eu tenho a evolução da fase energia. Então, em ordem, o nome e a descrição. Desde 1932, a grande síntese já estava lá, claro isso. Então aqui podemos também dizer que é a evolução da fase dinâmica, ou série dinâmica, né? A evolução da série dinâmica. Nós temos aqui as ondas eletromagnéticas. Ó, onda eletromagnética. O que nós estamos vendo aqui em azul é o rastro, é o caminho que a onda percorre. E nós vamos ver também em amarelo, né, que é o campo magnético. Então, voltando, azul é o campo elétrico e em amarelo é o campo magnético. Sempre existe um campo elétrico associado a um campo magnético. E também é verdade que sempre que temos um campo magnético, está associado um campo elétrico. E as ondas eletromagnéticas, como a luz, são dessa natureza. Elas têm 2 planos de vibração, na vertical e na horizontal. Então, são esses 2 campos que formam o rastro dessa forma,
ondulatória das formas de energia. Ondas por causa do campo elétrico, magnéticas por causa do campo magnético. Então é uma onda que ela tem característica elétrica e característica magnética. Então vamos continuar aqui a observar. Na primeira ordem aqui, a gravitação, que surge logo na matéria, né? Assim que surge a matéria, já vem essa onda gravitacional para manter unido as massas siderais. Então, nessa escalada de baixo para cima, nós vamos ver a evolução da energia, ou a série evolutiva das espécies dinâmicas. De baixo para cima, mais evoluída, é a radioatividade, raios gama, né, que é emitido pelo átomo, e raios X também nós podemos produzir a partir do átomo. Então, a terceira ordem, que é radiações químicas, nós chamamos aqui o ultravioleta. Mais acima, por que radiações químicas? Porque o ultravioleta promove reações químicas. Mais acima nós temos o que nós chamamos de luz, o visível, que vai aqui no caso de violeta abaixando até o vermelho. Então, aqui o calor, que são ondas do infravermelho, abaixo do vermelho, não visível. Então, o que é visível para nós é só essa região aqui, tá? Na sexta ordem, eletricidade, que são as ondas eletromagnéticas, ondas hertzianas, em homenagem a Hertz. Ondas curtas, médias e longas, são aquelas ondas que nós conhecemos na radiofonia, né? No rádio, aquele aparelho de ouvir músicas. A ordem 7, vibrações dinâmicas, ondas eletromagnéticas, como o ultrassom, o som e o infrassom, que é as ondas de menor frequência. Aqui, as ondas têm a menor frequência. Já aqui, as ondas gravitacionais são as ondas com maior frequência. Maior frequência, portanto, maior energia. Aí a energia vai diminuindo nessa proporção de baixo para cima, a frequência vai diminuindo também e o comprimento de onda vai aumentando. Nesta figura aqui, vamos poder observar ainda aqui, olha, quando eu comecei a estudar a grande síntese, lá na década de 70, mais ou menos 1975, quando eu vi na grande síntese onda gravitacional, eu achei muito estranho, mas como muitas coisas que eu já tinha estudado e a grande síntese estava coerente, era correto, era verdadeiro, então eu deixei quieto ondas gravitacionais, embora eu não aceitasse, né? Eu não aceitava que a gravitação se propagasse por ondas gravitacionais, ondas eletromagnéticas. Mas, veja, em 2016 saiu inclusive na Globo e aqui no Fantástico. Ouçam. Tá. Deve ter saído só no computador, porque aqui para nós não saiu. É porque nesse instante eu estou usando uma interface de USB, uma interface digital para poder me comunicar com vocês. Deixa eu tirar aqui, que eu acho que está atrapalhando a minha imagem aqui, ó. Já atrapalhou até agora, né? Bem, eu acho que se eu voltar a imagem aqui, nós vamos ter aqui a anterior, só para mostrar onde a minha imagem estaria atrapalhando. Tá, agora está livre aqui, ó. A ordem 7, vibrações dinâmicas, ondas eletromagnéticas, som e ultrassom. Deixa eu mostrar para vocês, então, que na Globo foi mostrado e os cientistas
mostraram justamente que eles detectaram ondas eletromagnéticas. E foi isso aí em 2016. Então aqui, né, os cientistas da NASA apresentando ao público que detectaram ondas gravitacionais. Aí sim eu achei maravilhoso, porque eu até então estava na dúvida sobre ondas gravitacionais ou sobre essa forma de ondas da gravidade, da energia gravífica. Bem, esse outro slide aqui, esse outro próximo slide, também vai dar uma noção para nós. Ó. Aqui está a luz visível, que dentro do espectro eletromagnético, eu posso dizer que é menos do que esse risco. Está vendo esse risco? Ó? Esse risquinho aqui é só um pouquinho de todo o espectro eletromagnético. Olha, aqui está o visível, ó, que nós estávamos falando, que aumentando a frequência vai de vermelho, 450 trilhões de vibrações por segundo, até o violeta, em torno de 700 trilhões de vibrações por segundo. Então, do espectro eletromagnético, nós só vemos isso aqui. Mas o espectro ele é amplo. Essas ondas eletromagnéticas, agora aqui eu colocando em frequência delas, frequência em hertz. Aqui, por exemplo, o som, tá? Então, o som, aqui já a frequência da luz visível, que é em torno de 10 elevado à 15ª potência, ou seja, se você colocar o número 1, seguido de 15 zeros, então aqui é a frequência de mais ou menos aí na ordem de 100, de 400 trilhões de hertz, 10 a 15ª. Depois nós temos acima do visível, acima do violeta, que está ampliado aqui, ó, acima do violeta, o ultravioleta, com uma frequência bem maior, ó, 10 elevado à 16ª potência. Aqui os raios gamas e raios X, que vai de 10 a 18, a 10 a 24. Aqui as ondas gravitacionais, que até então era desconhecido desse espectro eletromagnético. Abaixo do visível, ou seja, abaixo do vermelho, a gente não vê, mas está o infra, o abaixo vermelho. O infravermelho de 10 a 12 a 10 elevado a 14. E abaixo do vermelho, as ondas hertzianas, curtas, médias e longas, que é na ordem de 10 elevado a 10 potência. E aqui, né, o ultrassom, o som e o infrassom, que vai de 1 milhão de ciclos por segundo, de 1 milhão de hertz, passando por 1000 até 1 ciclo por segundo, ou até 1 hertz, que é o som. Aqui eu peguei, que eu estou mais acostumado, com o som para o ouvido humano, entre 20.000 ciclos por segundo, ou 20.000 hertz, descendo a 20 hertz. Mas a sua voz diz de 32 e a sua voz está mais correta mesmo. A partir de 32 ciclos por segundo é que é audível, que é o som. Então veja como é interessante, ó. Aqui no espectro eletromagnético, que ele é amplo, muito amplo, né? Daqui lá, passando por todas essas formas de ondas e de energias, né? Ondas eletromagnéticas, esse espectro eletromagnético, nós temos uma parte dele em que a gente ouve. Aqui a gente ouve. Quando aumenta a frequência, a gente não ouve mais, a gente passa a ouvir, a ver. Então o que a gente ouvia, mais acima na frequência, passa a ver. Começa a ver o vermelho, mas a frequência aumentando, a gente vai ao violeta, acima do violeta a gente já não vê, que é o ultravioleta. Mas o espectro eletromagnético continua. Acima, ultravioleta, raios gamas e ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais têm uma frequência que eu calculei, e isso aqui não vale porque foi eu que calculei, pode estar errado, de 10 elevado a 27
na potência. Então eu peguei essa maneira de calcular a partir da informação do LIGO. LIGO é que fica 2 desses nos Estados Unidos, que é laboratório de interferometria de ondas gravitacionais. Então eles determinam ondas gravitacionais, e lá peguei alguns dados que eu fiz o cálculo da frequência, que está em vermelho porque pode estar errado. Bem, o que eu vou mostrar para vocês aqui em cima? Ó. Veja, a frequência vai diminuindo, ó. Tá vendo? A vibração, o comprimento da onda vai aumentando, porque a frequência aqui, ó, é alta. Então ele vibra muito, depois vai vibrando mais lentamente. Então essa frequência aqui, ó, que já posso falar, vai de 10 a 24, descendo para 10 a 18, 16, 15, 14, 12, 10, 1 milhão de vibração, 1000 vibrações por segundo, 1 vibração por segundo. Então vou voltar aqui só para vocês perceberem, ó. A evolução das ondas eletromagnéticas, ou a evolução das formas dinâmicas, que ela acontece com a diminuição da frequência e o alongamento do comprimento de onda. Tá bom? Voltemos ao texto. Deixa eu ver aqui se eu não estou atrapalhando. Não, agora posso atrapalhar, que aqui não atrapalha tanto. Então, agora continuando a grande síntese no capítulo 48, né? As primeiras radiações aqui do vermelho, né, e as ultravioletas, as primeiras são sensíveis apenas como radiação calorífica, ou seja, o infravermelho. Só são perceptíveis com o calor. Então nós percebemos no tato, né, no calor. Mas são escuras para o olho humano. As segundas, que são as ondas da ultravioleta, são perceptíveis pela ação química. Elas reagem com os produtos químicos, com os sais de prata, para fotografar. Então, pela sua ação química, e actínica no sentido de que são fotografáveis. A palavra actínica no sentido de que são fotografáveis, mas são escuras para os olhos humanos, tá bom? Ultravioleta é possível fotografar, mas o olho humano não enxerga o ultravioleta. As abelhas enxergam o ultravioleta. Tem experimentos demonstrando isso. Apenas num breve trecho inexplorado, abaixo, aquém das notas mais baixas do ultravioleta, estão as notas mais agudas das vibrações eletromagnéticas hertzianas. Conforme eu mostrei no espectro eletromagnético, as ondas hertzianas estão abaixo do infravermelho. Se continuardes do lado oposto, agora aumentando a frequência, além do ultravioleta, o exame do espectro químico, né, que é o ultravioleta, ele é muitas vezes mais extenso que o espectro visível, ou seja, o espectro do ultravioleta é mais extenso do que o espectro visível. Atravessareis, se caminhar para esse aumento de frequência, atravessareis uma região desconhecida aos vossos sentidos, e atingireis aos 228 quatrilhões de vibrações por segundo, ou 228 quatrilhões de hertz, uma zona que alcança os 2 quintilhões de vibrações por segundo. Então aumenta bastante. Essa é a região da radioatividade, com os raios alfa, beta e gama. Não confunda aqui a substância, alfa, beta e gama. Gama lá na substância é matéria, beta é energia e alfa é espírito. Aqui não. Aqui as letras do alfabeto romano significa alfa, núcleo de hélio, beta, elétrons e gama, ondas eletromagnéticas. Esse gama aqui, ó,
da natureza do raio-x. Então, esta região da radioatividade, quando o elemento químico já está muito complexado, já bastante gordo, entre aspas, bastante energético, próximo ali do urânio, inicia a radioatividade, né, com exceção do tecnécio, que tem radioatividade bem antes, né, em torno lá do número atômico 43, se eu não me engano. Então, esses raios, alfa, beta, gama, são aqui, essas letras usadas aqui, está em duplicidade, porque é assim na própria ciência. Alfa, núcleo de hélio, que é 2 prótons e 2 nêutrons juntos, sem os elétrons. E beta, os elétrons que saem do átomo, que viajam fora do átomo, e gama, onda eletromagnética da natureza do raio-x, produzidos pela desintegração atômica. Esses 3 raios são produzidos pela desintegração atômica, eu já mostrei slides sobre isso. É produzido pela desintegração atômica radioativa, elétrons lançados em alta velocidade, que saem do átomo. Eles são análogos aos produzidos por descarga elétrica. Esses elétrons têm grande velocidade, são parecidos, são análogos, são comparáveis aos produzidos por descargas elétricas no tubo no vácuo dos tubos de Crookes, William Crookes, físico inglês, né? Raios X ou raios de Röntgen, também descobridor aí, e estudou muito essa faixa do espectro eletromagnético. Tanto Crookes, como Röntgen, como o casal Curie, Madame Curie, se escreve Curie, mas Curie, né? Se continuardes ainda, encontrareis, se a gente continuar subindo aqui, encontrareis as emanações dinâmicas de ordem gravífica, conforme eu mostrei naquele desenho, né? As ondas gravitacionais são as ondas de maior frequência, e as ondas de som, as ondas eletromagnéticas da natureza acústica, são as de menor frequência. Aqui, a série evolutiva das espécies dinâmicas liga-se às espécies químicas. Quando a gente está falando aqui das ondas de ordem gravífica, ou as ondas gravitacionais, elas se ligam, elas estão muito próximas das espécies químicas. A onda gravitacional está muito próxima de espécies químicas, ou seja, da matéria. Então, que é a continuação. Veja, vamos fazer um resuminho rápido. Do éter nasce o hidrogênio, o primeiro elemento químico, número atômico 1. Do hidrogênio vem chegando mais nêutron, nós temos deutério, depois o trítio, depois o átomo de hélio. Depois, à medida que vai complexando, esse núcleo atômico também vai aumentando os elétrons na eletrosfera. Então, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, ou nitrogênio, carbono, não lembro agora, até o urânio. Então, nascimento e evolução da fase gama, nascimento da matéria e evolução da matéria. Depois, morte da matéria, desintegração da matéria, que é na radioatividade. O átomo se desintegra, se desagrega. E começa aí a evolução da fase beta, da fase energia. Então, é isso que ele está dizendo, que é uma continuação. As ondas dinâmicas, as ondas gravitacionais, é uma continuação da série estequiogenética dos elementos químicos. Compreendamos agora o significado desses fatos. A série apresenta evidentes lacunas para a vossa observação. A série que nós acabamos de ver das ondas eletromagnéticas tinha lacunas em 1932. Hoje, 86 anos depois, não tem mais essas lacunas. Já a ciência evoluiu nesses 86 anos e conhecemos quase ou praticamente todo o espectro eletromagnético.
Como, por exemplo, em 1932 não era conhecido as ondas eletromagnéticas gravíficas, as ondas gravitacionais não eram conhecidas. Então eram lacunas, eram espaços. Mas, a sua voz está dizendo, mas eu vos indiquei o andamento geral do fenômeno e o princípio que rege esse fenômeno. Podeis, pois, seguindo sua lei desse fenômeno, das ondas eletromagnéticas, definir essas lacunas, essa região desconhecida, a priori em suas fases ignoradas, por analogia com as fases conhecidas. Lembram que lá na série estequiogenética, a sua voz traçou a série estequiogenética, colocou as oitavas, falando do volume atômico, e tinha elementos químicos desconhecidos, como o próprio tecnécio. Ele era desconhecido, porque ele é muito radioativo. Então, os químicos não haviam encontrado o tecnécio até 1932. Mas sua voz traçou as características do elemento químico tecnécio, dando-lhe várias informações. Aqui também a sua voz está dando várias informações sobre as ondas eletromagnéticas, em 1932, sobre regiões desconhecidas. Como vos disse a respeito dos elementos químicos, acabei de falar, os elementos químicos desconhecidos, ignorados da série estequiogenética, foram ali tratados nas suas propriedades, foram informados para nós as suas propriedades físicas e químicas. A ligação entre esta série dinâmica e a série estequiogenética, né, está justamente na fase das ondas gravíficas. As ondas gravíficas é que liga a série estequiogenética à série dinâmica das energias. Já ouvimos. Também observamos a região contígua das emanações radioativas, ali próximo de raios gamas, já vimos também. A escala evolutiva das formas dinâmicas sobe efetivamente dessas fases de máxima frequência para as fases de menor frequência, em ordem inversa a que seguimos acima, para exemplificar a exposição. Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem o que ele está dizendo. Ó. Aqui, deixa eu pegar aqui, Shift F5, tá. Aqui ele fez para nós um estudo partindo das vibrações menores para as frequências maiores. Ele fez isso, ele partiu explicando para nós e aumentando a frequência. Só que nós sabemos que as ondas eletromagnéticas diminuem a frequência, né, desde ondas gravitacionais, passando aqui por raios X, gama, ultravioleta, luz, infravermelho, hertzianas e a natureza acústica aqui. Então, na verdade, a evolução se dá assim, diminuindo a frequência, enquanto a sua voz utilizou, deixa eu pegar aqui, a exposição vista justamente do repouso para as frequências maiores, é o que ele está dizendo aqui. Ele usou uma forma didática para que nós pudéssemos melhor compreender, partindo do repouso da onda, que é próximo ali do som, subindo para as ondas gravitacionais. Enquanto, na verdade, esse ponto é o ponto de chegada. As ondas gravitacionais de maior energia de maior frequência também, vai diminuindo a frequência até ondas acústicas. É isso. Em outras palavras, a evolução dinâmica implica num processo de degradação de energia, até que esta se extingua, apenas como manifestação dinâmica, em vibrações cada vez mais lentas, num meio cada vez mais denso, não mais o éter, mas essas ondas começam a vibrar e chegar nas atmosferas, nos meios gasosos,
passando também por meios líquidos e meios sólidos. O que tem contato com as formas de gama, matéria, são os tipos dinâmicos mais cinéticos, as ondas gravitacionais, os raios gama, e isso é lógico, pela natureza e transformação do movimento. Está próximo da matéria. A proporção que se afasta de gama, matéria, tende a um estado de inércia. A onda é como se ela fosse um estado de inércia aparente. E também isso é lógico, por causa do exaurir-se, por causa da resistência do ambiente e por causa do processo de difusão, por causa do impulso original que vai se degradando. Então a onda diminui a frequência. Então essa é a caminhada evolutiva dessas energias. Desta maneira, a ordem evolutiva das formas dinâmicas é a seguinte, tendo em conta somente as regiões que conheceis. Gravitação, conforme eu mostrei, radioatividade, raios gama, radiações químicas, espectro do invisível, do ultravioleta, depois vem o visível, nas cores de azul de violeta a vermelho, abaixo do vermelho calor, que são radiações caloríficas, espectro do infravermelho, eletricidade ou ondas hertzianas, mais abaixo tem um erro de gráfica aí no livro de vocês, nessa edição mais recente. O sétimo não é vida, pensamento e consciência, mas sim, sétimo, vibrações dinâmicas, ondas eletromagnéticas, ultrassom, som e, acrescentando hoje, em 2018, o infrassom. Então, repito, o item 7 desse livro, do capítulo 48, de A Grande Síntese, esse sétimo está errado. Nós estamos falando de ondas eletromagnéticas. Nós estamos falando do espectro eletromagnético. Então aqui, o sétimo, não é vida, pensamento e consciência. Isso é mais à frente. Nós estamos falando que o sétimo é vibrações dinâmicas, acústicas, ondas eletromagnéticas, ultrassom, som e abaixo aqui podemos acrescentar hoje o infrassom. Então aqui eu posso mostrar para vocês, está na edição inglesa, vibrações eletromagnéticas dinâmicas, Vibrações dinâmicas eletromagnéticas. Aqui ondas eletromagnéticas, waves, ultrassom e som. Então esse aqui que está marcado o texto em amarelo está na Grande Síntese edição inglesa, para confirmar o que eu estou dizendo. Então, 7 grandes fases também aqui, corresponde às 7 séries de isovalências periódicas, que na escala estequiogenética, desde S1 a S7, representa os períodos de formação e evolução da matéria. Veja que eu falei agora mesmo, que aqui é o peso atômico e aqui o volume do átomo. Então, à medida que vinha aumentando aqui o peso atômico, aumentava o volume atômico. No sódio, o máximo no potássio, rubídio, césio. Então, o que ele mostrou? 7 conchas, que é o S1 a S7. Primeira concha, 1. Segunda concha, ao 2 aqui, ao 3 aqui, que é essa concha assim. Então 4, 5, 6 e 7. Está vendo esses tracejados? Eram elementos químicos desconhecidos na época. Mas a sua voz já dizia que com esse peso atômico, o elemento químico aqui tinha o máximo de volume atômico. Passamos à frente, porque isso já foi visto. As zonas de frequências intermediárias desconhecidas, como as que tendes também na série estequiogenética. Então, o que ele está dizendo? Que para as frequências que eram desconhecidas em 1932, também é comparável com a série estequiogenética. Ele já tracejou
as características das ondas eletromagnéticas desconhecidas em 1932. São as fases de transição entre um tipo e outro desses pontos culminantes. Ao subir, decrescem as qualidades cinéticas, o potencial sensível das formas, mas o que se perde em quantidade de energia adquire-se em qualidade. Quando a gente compara as ondas gravitacionais, que é de muita energia, as ondas também da irradiação gama, raios X, muita energia, elas vão descendo para menor frequência, portanto, menor energia, mas eles adquirem qualidade. Isso é importante. Por isso a evolução das formas dinâmicas. Isto é, perdem-se cada vez mais as características da matéria, ponto de partida, e ganham, e cada vez mais ganham e adquirem as características da vida, ponto de chegada. Assim, a substância percorre o caminho da fase beta. Substância aqui é uma palavra que está sendo usada para as fases gama, matéria, beta, energia e alfa, espírito. Assim, a substância gama, beta, alfa percorre o caminho da fase beta, energia, e da matéria, chega à vida. Observemos agora o conjunto do fenômeno mais de perto, em sua íntima estrutura cinética. Podem individuar-se essas formas de energia não só pela frequência vibratória, mas também por comprimento de onda. Comprimento de onda, olha, em azul há o rastro da onda eletromagnética. E quando a gente quer saber o comprimento de onda, de uma crista a outra dá um ciclo, um período, justamente. Esse é o comprimento da onda. Ou pode-se medir por aqui também, ó. Nesse ponto até este é uma outra forma de achar o comprimento de onda. Ou na parte inferior, nos vales, desse vale profundo a esse vale, nós temos nessa distância também um comprimento de onda, um período completo da onda. Então, você pode identificar as ondas eletromagnéticas pela frequência ou pelo comprimento de onda. Se você tem o comprimento de onda, você encontra a frequência. Se você tem a frequência, você encontra o comprimento de onda, dado por uma formulazinha, né, que é relacionada com a velocidade da luz. Veja aqui, eu vou passar esse slide aqui, ó. Esse slide aqui, eu vou jogar aqui para nós, ó. Só que não é este, é este aqui, ó. Ah, tá. Então eu tenho que fazer o seguinte, tenho que voltar para cá, aqui, mais aqui, aqui. O slide é o 100 e é o 100, então acho que vai dar certo agora. Um pouco próximo. Não é esse não. Espera só um pouquinho. É o 105. Então, 105. Tá aqui. O que nós estamos falando? Deixa eu tirar a minha imagem que deve estar atrapalhando aqui, ó. Agora eu estou lembrando, hein? Nós estamos falando que aqui estão as características, né, as formas de ondas eletromagnéticas, raios gama, raio X, violeta, visível, infravermelho e tal. Aqui está a frequência, né, nós falamos da frequência em hertz ou ciclos por segundo, vibrações por segundo. E aqui nós temos o comprimento de onda em centímetros ou, sinônimo, comprimento de onda em angstrom. Bom, o que eu quero mostrar é que à medida que a frequência aumenta, o comprimento da onda diminui. Está percebendo aqui? E vem aqui a 10 a menos 9. Então, você pode identificar a onda eletromagnética pelo comprimento de onda ou pela frequência. É mais ou menos assim. Nós, seres humanos, no Brasil, somos identificados pelo RG ou pelo CPF. Então, tendo um, você encontra o outro
né? Tendo o CPF encontra o RG e tendo o RG encontra o CPF, ou pelo menos era para encontrar. Bem, voltemos aqui em a grande síntese, cortemos a imagem para cá. Isso aqui é uma meleca, viu? Operar isso aqui tudo e ainda ter que raciocinar junto com vocês. Vamos descendo aqui. Já vimos que frequência e comprimento de onda são identificações das ondas eletromagnéticas. Agora, veremos as relações entre esses dois fatos, entre frequência e comprimento de onda. Comprimento de onda é o espaço percorrido pela onda na duração de um período vibratório. Já mostrei aqui em cima, né? Então podemos caminhar. Individualidades ou individuadas, individuadas pelo comprimento de onda, as formas dinâmicas apresentam-se com características próprias. Naquele comprimento de onda, você tem uma cor. Se mudar o comprimento de onda, tem outra cor. Enquanto, ao subir ao longo da série das espécies dinâmicas, o número de vibrações diminui, a amplitude da onda aumenta. A amplitude é isso aqui, tá? A altura dessa crista da onda. Ó. Uma crista, outra crista. Tanto é para cima como para baixo. Ó. Quanto isso aqui aumenta, é a amplitude que está aumentando. Então agora já está falando de outra coisa. Ó. Enquanto, ao subir ao longo da série das espécies dinâmicas, enquanto ele está indo lá de ondas gravitacionais para ondas visíveis e do som, o número de vibrações, a frequência diminui, mas a amplitude da onda, esse A aqui, aumenta, tá? Assim, por exemplo, enquanto no espectro do violeta ao vermelho a frequência desce dos 700 aos 450 trilhões de vibrações por segundo, decresce também o poder de refração. O comprimento de onda aumenta, respectivamente, de 0,4 micron, é uma unidade antiga de medida de comprimento, zona do violeta, até 0,76 micron, né, no vermelho. Esses são os limites dos comprimentos de onda das radiações visíveis. A letra grega mi, esse aparente U, significa micron, isto é, 1 milésimo de milímetro. 1 micron é 1 milésimo de milímetro. Mas a palavra micron foi oficialmente retirada em 1967. Essa informação não está na grande síntese. Então a palavra foi retirada e passou a representar apenas 10 a menos 6, ou seja, um micron, aqui é um micro, letra grega mi ou U, aparentemente um U, é igual a 10 a menos 6. Por exemplo, 1 microlitro, 1 ml é igual, né, 1 microlitro é o micro e a letra L é igual a 10 a menos 6 litros. 1 ampere, 1 microampere é 10 a menos 6 ampere. Então, ela é uma unidade, não é uma como se fosse uma unidade de medida, mas não é isso, é um prefixo. E continua a aumentar, né, a frequência a aumentar na direção do infravermelho e das ondas elétricas, ou seja, continua a aumentar o comprimento de onda. Aumentar o comprimento de onda do infravermelho às ondas elétricas e diminuir na direção inversa, do ultravioleta e raio-x, porque para lá aumenta a frequência, então diminui o comprimento de onda. Se chegais ao 0,2, então eu já estou colocando aqui na unidade moderna, 0,2 micro-m, é micrômetro, 0,2 micrômetros, ultravioleta, e ultrapassais o extremo ultravioleta, encontrareis os raios X. Tá? Acima do ultravioleta está o raio-x. Ora, os raios X de maior comprimento de onda
são apenas raios ultravioletas e vice-versa. Ou seja, uma região entre os raios X e os raios ultravioletas em que eles estão ali muito próximos. A continuação é uma continuidade, não tem um momento que para e começa outra coisa, não, vai continuando. Tanto é que na cor do arco-íris, passando de vermelho até o violeta, é muito gradual, né? Passa pelo alaranjado, um pouco mais, um pouco menos, amarelo e tal. Então aqui também, do ultravioleta aos raios X é passagem de frequência ou de comprimento de ondas. Estamos no 0,012 micrômetros. Continuando na outra extremidade, a extremidade dos raios X, encontrais os raios gama, que são os mais duros, mais penetrantes, gerados pela desintegração dos corpos radioativos, gerados pela desintegração atômica do urânio, por exemplo. Alcançais assim o comprimento de onda de 0,00055 micrômetro. Na direção oposta, a onda aumenta. Além dos raios vermelhos, a zona de radiações invisíveis do infravermelho, que vai de um comprimento de onda de 0,76 micrômetro a 60 micrômetro e além. Depois, uma zona inexplorada, aparecem radiações de comprimento de onda ainda maior, as ondas hertzianas. Então veja, ele falou da variação da frequência, passando de frequências diferentes, nós teríamos as classes diferentes. Agora ele está falando da variação do comprimento de onda, que é também um sinônimo de frequência. Você tendo a frequência, você encontra comprimento de onda e vice-versa, que vão de poucos milímetros nas ondas hertzianas a milhares de micrômetros, ou seja, poucos milímetros ou milhares de micrômetros a centenas e milhares de metros. As ondas hertzianas, algumas são milhares de metros, como usais nas transmissões radiofônicas. Esta relação inversa entre comprimento de onda e frequência, ou seja, tanto a decrescente rapidez vibratória decresce a frequência, como a progressiva extensão do comprimento de onda, correspondem ao mesmo princípio de degradação de energia. Se eu falar assim, que as ondas gravitacionais vão diminuindo a frequência até chegar às ondas acústicas, isso significa degradação de energia. Ou se eu disser que o comprimento de onda aumenta a partir das ondas gravitacionais até as ondas acústicas, também é uma degradação de energia. Nessa degradação de energia, que não exprime perda nem fim da energia, mas apenas transformação que readquire em qualidade o que está perdendo em quantidade. Então, está atenuando a energia, mas está diminuindo a energia, mas ela está ganhando em qualidade. Então, readquire em qualidade o que perde em quantidade. Esta a substância da evolução. Se você ler essa frase assim, ó, nesta degradação, pula para cá, ó, do que está grifado aqui. Nesta degradação está a substância da evolução. Só para facilitar o entendimento, né? Nesta degradação das ondas eletromagnéticas é a substância, a essência da evolução. Permanecendo no campo das vibrações puras, ou seja, as vibrações que se propagam no éter, excluindo da série as últimas fases, vibrações dinâmicas, de degradação em meios mais densos, no ápice da escala encontramos a eletricidade como forma mais evoluída de frequência vibratória mínima e comprimento de onda máximo, que são as ondas hertzianas. A frequência de vibrações tornou-se mais lenta, a onda estendeu-se.
A potência cinética aqui se amorteceu numa zona mais tranquila. Chegadas a esse ponto, as formas dinâmicas criaram o substrato de novo impulso poderoso, de novo modo de ser. A evolução, ao atingir o mais alto vértice da fase dinâmica, caminha para criações novas. Então, a evolução da matéria passando para a energia e a evolução da energia passando a alfa. Passa desta sua última especialização mediante a reorganização das formas individuadas em unidades múltiplas, unidades coletivas, lembra das unidades coletivas? A uma espécie de classe mais elevada. Sem esta retomada evolutiva, o universo dinâmico tenderia, por degradação, ao nivelamento, à inércia, à morte. Aqui, só comparando, no caso que é a entropia, que os nossos cientistas têm uma dificuldade de interpretar o porquê que aparentemente o universo está nessa mistura, nessa homogeneidade, nesse aumento de entropia, dá a impressão que vai tudo ao cessar, à paralisação. Então, só para comparar aqui, 2 frascos, um com bolinhas vermelhas, outro com bolinhas amarelas. Quando eu jogo de forma calma, as bolinhas vermelhas sobre as bolinhas amarelas, fica assim, né? Os amarelos embaixo, os vermelhos em cima. Se a gente tampar o frasco e agitar, vai havendo mistura de bolinhas vermelhas com bolinhas amarelas. Esse é o caminho do universo. Os nossos físicos, os nossos cientistas estão enxergando isso, que o universo está caminhando para um aumento de entropia, entre aspas, como que para um aumento da desordem. Porque se a gente observar aqui, está ordenado, aqui também, mas aqui na mistura, na homogeneização, aqui nesse aumento de entropia, aparentemente aumentou a desordem. Esse seria seu fim, seria o fim do universo. No momento da mais avançada degradação, então esse seria seu fim se, no momento da mais avançada degradação da energia, nos primeiros sinais de velhice das formas dinâmicas, o íntimo e intenso trabalho realizado, que na substância não é degradação, mas é maturação evolutiva, se não fosse utilizado e as espécies dinâmicas finalmente maduras e prontas não se organizassem em individuações complexas, em individuações coletivas. Como no último degrau da série estequiogenética dos corpos radioativos, se transformam em energia. Então, quando a matéria evolui até um máximo, ela se transforma em energia. Assim, no último degrau da série dinâmica, a eletricidade transforma-se em vida, alfa. Tal como a energia significou diante da matéria, quando surge a energia a partir da matéria, foi um princípio novo do movimento por onda e a nova dimensão tempo. Assim, a vida diante da energia significará o princípio novo da unidade orgânica, da coordenação de forças, o princípio da transmissão dinâmica, elevado a entrelaçamento inteligente, de contínuas trocas e aparecimento da nova dimensão, consciência. Em resumo, nesse finalzinho, do éter nasceu a matéria. A matéria evoluiu de hidrogênio a urânio. O urânio desintegrou-se, surgiu a energia. A energia evoluiu das formas de energia gravífica a energia ondas eletromagnéticas, ondas hertzianas. E aí, nessa evolução, vai surgir, vai aparecer a nova dimensão, a consciência. Isso é assunto para os próximos capítulos, não se preocupem. Com relação a essa parte científica deste capítulo de hoje,
não precisa se preocupar também, porque isso tudo é questão de gostar, mas não vai ser, isso não será obstáculo para nós compreendermos a grande síntese. É que ele está mostrando em detalhes. Quem gosta pode até se aprofundar mais. E quem tem dificuldade não precisa se preocupar, que isso não vai atrapalhar a chegada ao ápice da grande síntese, que é chegar ao Evangelho, é chegar ao amor. É partir da matéria, é interessante, né? Por isso a grande síntese é o Evangelho da ciência, como disse Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Então, da matéria chegar à vida, da matéria chegar à consciência. Não nos preocupemos. Se o capítulo de hoje foi um pouco difícil, não se preocupem que não vai atrapalhar o entendimento dos próximos capítulos. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu agradeço a atenção, o carinho, essa maneira como vocês têm visualizado o nosso trabalho. Eu agradeço muito a essa concordância em conversarmos, essa concordância em estudarmos a obra de Pietro Baldi. Muita paz a todos.